Toda grande obra de arte guarda segredos, uma filosofia oculta pulsando em seu cerne. Para desvendá-los, é preciso mais que ver. É preciso entrar na mente de quem a criou, buscar a compreensão profunda de seus dilemas e visões de mundo. Prepare-se para ver além da superfície. Vamos nessa? Feche os olhos e tente imaginar. Um mundo onde cada passo, cada palavra, cada pensamento, tudo é vigiado. Um lugar onde a verdade muda de acordo com o dia e a história é uma página em branco reescrita conforme a vontade do poder. Essa é a nossa jornada de hoje. Um mergulho no universo assustador de 1984, de George Orwell, para a gente tentar entender a alma do totalitarismo e a luta de um homem para simplesmente ser ele mesmo. Essa frase, ela não é só uma frase. Na Oceânia, ela é o ar que se respira. É o som do medo. Um sussurro constante que diz: ninguém nunca está sozinho. E cada gesto, por menor que seja, pode ser o último. Mas como é que se chega a esse ponto? Como um controle tão absoluto assim é possível? Bem, tudo começa com a destruição de uma coisa muito simples: a privacidade. Em cada casa, em cada canto de rua, lá estão elas, as teletelas. São os olhos e os ouvidos do partido. Elas não só vomitam propaganda o dia inteiro, mas observam, sem parar, invadindo a mente, tentando devorar até os pensamentos mais secretos. E aqui está a parte mais perversa do sistema. É o que chamam de panoptismo. A simples ideia de que alguém pode estar te vendo, a qualquer momento, faz com que as pessoas se tornem seus próprios carcereiros. A censura não vem mais de fora, ela brota de dentro. E assim, em silêncio, a liberdade morre. Mas só vigiar não bastava. O partido queria mais. O partido queria controlar a própria realidade. E para isso, iniciou uma guerra. Uma guerra contra a verdade, reescrevendo o passado para ser dono do futuro. A primeira arma dessa guerra, a nova língua. Uma linguagem criada não para a gente se expressar mais, mas para se expressar menos. A ideia era simples e terrível. Se você elimina as palavras, você elimina as ideias. Afinal, como alguém pode lutar por liberdade se a palavra liberdade simplesmente deixou de existir? A segunda arma era ainda mais brutal: o duplo pensar. É a ginástica mental de acreditar em duas coisas opostas ao mesmo tempo. É olhar para uma mentira, saber que é uma mentira e mesmo assim acreditar nela com toda a força. É a rendição completa da mente, o fim do indivíduo. E essa lógica do avesso aparece nos lemas do partido, que são martelados dia e noite. Contradições absurdas que, de tanto serem repetidas, viram a única verdade. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. A realidade passa a ser exatamente aquilo que o partido diz que ela é. Só que, no meio dessa máquina de moer gente, uma pequena engrenagem se recusa a girar no ritmo das outras. Um homem, Winston Smith. E dentro dele, uma fagulha de dúvida. Uma fagulha perigosa, ainda queima. O trabalho de Winston é justamente no Ministério da Verdade. Ele passa os dias apagando o passado. Só que algo dentro dele se recusa a ser apagado. E então, ele comete o maior dos crimes. Compra um diário. Um ato tão simples e tão perigoso. O ato de registrar a sua própria verdade num mundo que só permite uma. E essa é a grande questão que pulsa dentro do Winston. A jornada dele é a busca por essa resposta. É uma batalha travada em silêncio, dentro da própria cabeça. Uma luta desesperada para se manter humano no mundo que quer que todos sejam apenas máquinas. Mas na Oceania, nenhuma rebeldia fica sem punição. E o preço é terrível. Quando o desafio de Winston e de sua amada, Julia, é descoberto, os dois são levados ao lugar mais temido de todos. Um lugar com um nome irônico: o Ministério do Amor. É lá que a tal reeducação acontece. O fim da linha. Um lugar de que todos falam em sussurros apavorados. O destino final para todos que ousam cometer um crime de pensamento. No quarto 101 não existe saída. Lá dentro cada pessoa é forçada a encarar o seu pior pesadelo. O seu medo mais profundo e irracional. É a arma definitiva do partido, feita para estilhaçar o espírito e fazer com que a pessoa traia tudo e todos que um dia amou. Porque o objetivo final do partido não é só a obediência. É algo muito mais sinistro. Eles não querem o medo das pessoas. Eles querem o amor. O amor genuíno, puro, pelo grande irmão.
Um amor que só pode nascer depois que o eu de cada um foi completamente destruído. Por isso que 1984 é muito mais que uma história de ficção. É um grito de alerta de George Orwell, um homem que viu de perto os horrores do totalitarismo e escreveu este livro para que o mundo jamais se esquecesse do que acontece quando a liberdade é deixada de lado. Orwell não era só um escritor, ele era quase um sentinela da liberdade. Ele mostrou que a liberdade não é algo garantido, que é preciso lutar por ela todos os dias, que a apatia é a porta de entrada da tirania. Seu livro é um chamado, um lembrete para que a verdade seja defendida como se a vida dependesse disso, porque no fim, ela depende. 1984 não é uma história sobre o passado, é um espelho, talvez um espelho sombrio, apontado para o futuro. O grande irmão está sempre observando. A grande questão, a pergunta que continua ecoando, décadas depois é: mas será que nós estamos observando o grande irmão? E assim, mais uma vez, mergulhamos nas profundezas de uma obra, não apenas para apreciá-la, mas para desvendar a questão filosófica que pulsa em seu cerne. Se você também anseia por essa visão que transcende o óbvio, por mergulhos filosóficos que expandem a mente, então inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nossas próximas análises e juntos continuaremos a desvendar os significados ocultos que a arte nos oferece. Até a próxima!